Agora é xadrez. Curta, compartilhe. Sou o César. Simbora aí jogar uma partida online. Vou lançar um desafio 3+2. Faz, eu acho que uma semana aí que eu não gravo nada. E vamos comentar um pouco aí. O servidor nosso aqui é o lichess.org. Estamos de pretas. Adversário 2138. Jogou o lance cavalo F3. Este é um lance que ele é flexível, né? E não diz o que o jogador vai jogar em si. Vou jogar um cavalo F6 também, porque ele tem várias possibilidades de encaixar lances. B3 aqui, né? Desenvolvimento rápido do bispo. Vamos jogar também um sistema de fianqueto, G6, bispo G7 e roque. Simples assim, priorizando o desenvolvimento. Bom, o lance E4, ele ameaça diretamente E5, expulsando meu cavalo de F6. Então aqui eu vou jogar D6 para barrar essa ideia, né? E não expulsar meu cavalo. Veio D3, roque. E eu vou jogar um C5, desenvolver as peças, né? Falar bem a verdade, não sei qual que é o nome da abertura do branco aqui, mas seria o fianqueto, sistema fianqueto, algo do tipo, né? Porque agora ele vai jogar o bispo também por G3. Então eu preciso continuar o desenvolvimento das peças aqui. Cara, C5 é um lance natural. Desenvolver o cavalo por C6 aqui, jogar um A6, dama C7 aqui, né? É uma ideia. E aí terminar o desenvolvimento. Ficar de olho aqui em rupturas. Por enquanto não está tendo contato entre a cadeia de peões. Esse lance de cavalo C3, né? Está ameaçando lances do tipo cavalo D5 ou B5 ameaçando dama. Então aqui o lance cavalo, o lance A6 aqui, pegando essa casa natural. E aqui ele jogou torre B1. Bom, torre B1 protege o bispo, né? Não deixa o bispo no ar aqui para tomar um ataque. Tô olhando aqui, se eu jogar um B5, eu tenho que me ligar no seguinte, nessa grande diagonal do bispo das brancas, porque ele poderia jogar um lance como E5, né? E aí se eu tomo E5, ele captura de cavalo, eu não posso capturar porque minha torre está no ar. Este é o tema. Contrapartida, eu poderia jogar um lance como bispo G4 aqui, mas ele vai jogar um H3, expulsando meu bispo. Interessante, né? E assim como eu posso jogar esse lance, ele vai jogar e voltar o bispo para D7, né? E aí jogar B4. Eu vou fazer essa ideia. Ele vai jogar isso, provavelmente. Eu volto o bispo para D7. E agora eu vou jogar a torre B8 e preparar aqui o lance B5. Por enquanto está tudo meio controlado. Claro que tenho que considerar sempre os lances do meu adversário aqui, né? Por exemplo, A4, ele precisa conectar as duas torres ainda, ele não desenvolveu dama. Então ele jogou esse lance imediatamente. Isso daqui, eu vou capturar aqui, né? Meu adversário recaptura. E aqui eu vou tomar, agora ele vai tomar de dama. E eis que surge um ataque descoberto aqui. E um pouco suspeito esse lance do meu adversário. A questão é como é que eu consigo aproveitar isso. Pois aqui, né, se eu jogar cavalo aqui, ele vai ter que tirar a dama. Bom, tô com pouco tempo para calcular os perigos da posição. Vou jogar de forma mais sólida. Vou jogar esse lance aqui. Cara, deve ter algumas ideias com esse ataque descoberto, mas
eu não estou conseguindo encontrar a resposta. Por exemplo, aqui agora, tomar aqui, também não posso. Então, tudo bem. Ele tomou. Cara, então por isso do lance de torre B1 aqui, justamente para trabalhar todo descoberto. Depois eu quero analisar isso. Agora, ele vai, né, em algum momento aqui ele vai ter que tirar essa dama ou tomar. Se ele tomar o retorno de bispo, a gente vai trocar, tudo bem. Mas vai sobrar essa minha torre na coluna C também. Meu fator negativo aqui é o tempo, né? Eu tô tomando uma pressão no tempo. Mas faz parte. Eu acho que eu não tenho nada comprometido ainda, tá? Esse lance, ok. Vamos jogar esse. E se ele deixar aqui, eu vou eliminar esse cavalo de bispo. E aí depois ele não toca no meu. Se ele não deixar, beleza. Esse lance dele foi bom. A gente elimina. Ok. Agora eu vou tirar a dama. Esse bispo dele não tem casas assim, né, para poder me pressionar. E agora eu vou jogar um B5 aqui. Vamos bater em cima da estrutura. Enfim, agora eu vou manter meu bispo. Porque ele não consegue fazer essa troca assim sem conceder alguma coisa. Então, beleza. Agora a gente vai reagir. Ele quer dobrar as torres, né? A gente vai tomar. Ok. Vamos partir para cima dessa coluna. Ameaçar esse bispo. Dar uma pressão aqui. Dama 4. É um lance. Agora, eu preciso encontrar formas aqui. Porque eu sei que ele também está me ameaçando em E7. Isso é uma ameaça. Ok. Vou jogar esse. E aí jogar torre C7, por exemplo. Não gostei desse lance. Vou jogar esse. Trocar aqui eu acho que não é bom para mim, né? Que o branco tem uma debilidade na estrutura. E eu não quero facilitar as coisas aqui. Agora eu estou ameaçando tomar aqui. Claro que essa entrada do meu adversário aqui também existe. E essa é uma coisa que eu... Talvez rei F8. Rei F8. Ok, vamos jogar esse. Defendendo. Vamos jogar esse. Aqui eu tenho um tema de um duplo de cavalo e pegando o bispo, né? Se ele ficar desprotegido. Tá bom. Eu acho que isso daqui tá ok. Agora jogamos isso. A hora que ele tirar essa torre, eu dou o duplo e pego o bispo. Dito e feito, a hora é essa. Peça desprotegida, esse é o tema. E aqui, algo muito interessante vai acontecer. Porque eu vou conseguir estabilizar e pressionar a estrutura do meu adversário. Estamos nos apuros de tempo aqui, né? Vou manter isso por enquanto, vou jogar aqui. Meu adversário vai tentar fazer algumas trocas, agora eu vou melhorar o rei. Vou jogar esse. Tá, caiu o meu peão lá, que eu não deveria ter deixado acontecer, mas tudo bem. O que que eu preciso? De contra-jogo aqui. Posição crítica, né? Se for analisar. Beleza, recuperei o peão. Tô com uma estrutura um pouco melhor e agora eu vou ter que agir nas debilidades do meu adversário.
Não vou abrir aqui a estrutura. Agora eu vou chegar por trás aqui. Meu adversário também vai tentar me atacar. Bom, vitória no tempo. Mas a partida em si, cara, foi dramática, né? Porque, na real, claro, olhando assim agora, eu acho que o final aqui é ganho pro preto. Vamos analisar o contexto aqui, a situação. O meu bispo, a gente tem, lógico, bispo de cor oposta, então tem torres presentes no tabuleiro, uma torre para cada lado, que garante um bom jogo pela frente. Mas agora o que eu tenho que analisar aqui é a fragilidade de cada posição. Ou seja, o meu, né, o rei das pretas aqui, ele consegue invadir com facilidade, né, via as casas escuras aqui a posição das brancas, assim como ele está defendendo a base de estrutura dos peões. Ou seja, se a torre branca vier aqui por H8, por exemplo, eu movimento meu rei aqui para G7 e eu defendo isso daqui ou com a própria torre. Mas o mais importante também, eu tenho uma posição ativa, então eu vou conseguir capturar aqui em G3 e em algum momento em G4. E aí começam a surgir temas aqui, porque o meu bispo ele dá um apoio para a torre entrar e dando cheque em vários momentos. Lógico que ó, aqui eu tenho que cuidar esse golpe de abertura do peão aqui à diagonal. Então, a questão é, o meu bispo está ativo, é um bispo bom. Já o bispo das brancas aqui ele é um bispo mau, porque ele está atrás da própria estrutura de peões, né? Limita o raio de ação. Vamos dar uma olhadinha na partida aqui. Teve aquele momento, deixa eu ver aqui. Aqui, né, olhando a estrutura de novo, o detalhe aqui, né, eu tô levando uma pressão no tempo. Eu já estava com muito pouco tempo nessa posição. O branco aqui tem o domínio da coluna B, então ele não pode deixar eu evoluir nessa posição. Só que eu preciso abrir linhas de jogo, né, em algum lugar para botar minhas torres e jogar, e eu preciso ficar de olho aqui no meu peão de E7, que, né, é a base da minha estrutura de peões, né? E eu tenho que estar defendendo com peça, ou com rei ou com torre. Então, no momento que eu desloco o meu bispo e perco um peão, foi neste momento, o que meu adversário jogou aqui? Um detalhe importante aqui, tá? Eu nunca vou tomar essa torre aqui enquanto eu não tiver meu rei em F3. E eu tenho que, mesmo assim, cuidar, porque o meu adversário, se eu tivesse o rei em F6, quer dizer, o meu adversário tem a possibilidade de jogar um lance como G5 dando cheque no meu rei. E isso faria com que eu tivesse que afastar meu rei. E o branco tendo a torre na sétima, que ele vai pegar esse meu peão de E7. E aí sim, cara, fica totalmente confuso o jogo, né? E aí, então é muito importante eu manter isso daqui, essa formação, né? Manter saudável a minha estrutura. Isso é mais importante, nem que eu fique com um peão a menos aqui. E claro, meu adversário que está com a estrutura débil, e aí a gente tem que olhar outro aspecto, né? O meu peão de A3 aqui, ele está bem avançado. Então, de certa forma, até foi interessante. Aqui, daí ele troca primeiro, né? Porque para liberar aquela torre de B3, para poder capturar lá. Então, isso daqui é um lance forçado, tem que recapturar ele e jogar esse. Bom, e aqui eu tô com um peão a menos, né? 5 contra 6, um peão a menos. Mas eu ainda tenho algumas condições, né? Por quê? Porque esse meu bispo aqui, ele é um bispo ativo, né? Ele consegue exercer um raio legal de atuação. E agora, né, eu vou conseguir ativar minha torre. Então, são elementos dinâmicos, né? Eu tenho um peão a menos, mas eu tenho um dinamismo agora e atividade maior. Isso vai me dar contra-jogo. E olhando assim, eu estava muito mal no tempo. E agora sim ficou mais fácil o meu jogo. Não estou mais tendo que segurar muita posição, ativei minhas peças. E agora, de novo, algo muito importante aqui. Posicionei, né, a torre por uma fileira, né?
Estou numa coluna semi-aberta, na coluna A, e botei ela num posto avançado aqui na quarta fileira. E isso daqui é uma coisa muito interessante, entrando em finais, tendo torres, se tu conseguir ativar a torre em fileiras e começar a pressionar, né, a estrutura de peões do adversário. Nesse caso aqui, o peão C é um peão débil, né, que ele não está sendo defendido por nenhuma peça agora. Então ele exerce, tipo assim, agora o branco ele vai ter que voltar. E um detalhe, né, a gente está de olho nesse peão de A2 e agora C4. Então são duas debilidades, dois peões isolados tendo que ser defendido. E aqui nessa posição agora, o branco ele não consegue defender os dois, então acaba caindo um peão. Ele volta, defende aquele peão. Até entendo, né? Porque esse peão aqui sustenta o peão de D5. Então eu consigo agora, né, capturar o peão de A. E olhando os cenários, né, a minha posição ela tá bem mais fácil de ser jogada, porque agora eu vou conseguir invadir aqui, né, e pressionar a base de peões do meu adversário. Isso é muito importante, atividade nas peças. E em finais, então, a torre, né, se tu tiver, tu tem que ativá-la ao máximo. E aqui eu acho que eu tô com uma situação legal. Depois desse lance aqui de F5, eu avancei, né? Isso, avancei, sim. Qual foi a minha ideia aqui de avançar? Se eu tomar aqui, eu vou desdobrar o peão dobrado do meu adversário, né? Que são esses dois peões aqui. Então, eu iria desdobrar o peão de G4. Isso facilitaria o trabalho de defesa do meu adversário. Por quê? Porque eu tenho essa torre aqui, né? Que vai se movimentar para cá em breve. Então, eu não vou fazer isso. Por isso que eu pensei, vou manter estático essa estrutura de peões e aí depois eu trabalho com a torre. E fica mais difícil de defender esse tipo de situação. Então, né, a gente fixa. Trabalho de final aqui. E o meu adversário tenta, eu acho que, invadir a minha posição aqui. Via isso. Aí eu já jogo torre G2, né? Tô de olho aqui, né, prestando atenção na casa G7, caso o meu adversário vier a querer atacar o meu peão de H. Mas antes aqui eu posiciono já essa torre. Então, isso daqui, meu adversário podia jogar tipo um rei F3 aqui, né? Tudo bem. Mas eu já tava com algumas ideias aqui, tá? Tipo, aqui é cheque, né? Torre pra cá é cheque. E o rei teria que se afastar de volta. Ou então, tem ideias aqui, tá? De, tipo assim, tirar a torre para cá de volta. Aí a gente já tem temas de cravada com a torre aqui e o rei. Eu posso invadir com o meu rei aqui para E5, lógico que tudo são situações, mas que vão criando múltiplas ameaças. Então é mais ou menos por aí. Mas, e aí aqui acaba o tempo do meu adversário, né? Vamos ver como é que tá essa posição. Eu acho que tá ganho pro preto, né? Por causa de todas essas debilidades aí. Ó, a máquina em si, ela tá dando menos um, o que quer dizer que a gente teria um peão de vantagem, mas agora segurar essa posição aqui, na prática, exige uma precisão enorme das brancas, e a chance disso acontecer, algum erro, né, e não fazer os melhores lances é maior, então é mais fácil de jogar. Então, ok. Vamos só fazer uma breve volta aqui para a abertura, e eu quero olhar aquele momento que o meu adversário deixou aquela dama exposta no centro do tabuleiro, né, cara? E que tinha ataques duplos, mas assim, eu já tava com muito pouco tempo ali e teria que calcular bem para entrar naquilo, né? Então, de abertura, Zukertort, Nins Larsen. Então, assim, às vezes se tu não tem uma abertura em específica ali, ou tu quer surpreender o adversário, esses sistemas de fianqueto aqui, eles são jogáveis. Zukertort, onde tu desenvolve aqui o bispo, né, de B primeiro, e essa é uma estrutura flexível para várias aberturas, né? Ela não deixa, tipo assim, inferior nem nada. Tem, eu acho que um caráter mais de tentar surpreender. Então, um sistema índio do rei aqui, que é jogar o cavalo em F6, jogar G6, bispo G7, ele trabalha muito bem contra esses tipos de abertura. E aí, claro, vem o lance E4 aqui, que ameaça E5 direto, tirando o cavalo, então tem que ter muito cuidado contra isso. E aqui eu jogo o lance D6. E veja que, né, segundo avaliações da máquina aqui, o preto já está ok, né, com uma leve vantagem.
porque ele vai rocar aqui, né? E tipo assim, o bispo de G7 aqui, ele vai ficar defendido pelo próprio rei, enquanto que o bispo de B2 ele requer uma atenção, né? Por ele tá vulnerável, né? Ou seja, indefeso. Aí depois do roque, aí vem esse G3 aqui, flanqueando outro bispo. Então, nesse tipo de posição aqui, importante é tu lutar, né, por algumas casas. Então, C5 sempre é um lance muito interessante, porque ele não deixa o branco, vamos dizer assim, avançar livremente no centro com os peões, né, ganhar muito espaço, porque não é muito bom tu operar com espaço reduzido e o adversário está com as peças assim de forma muito confortável, porque isso aí vai começar a gerar uma pressão, né, uma falta de espaço ali para manobrar tudo mais. Então, cavalo C6 aqui, lance natural. Veja bem, ó, a gente está no lance 7 ali, tá tudo dentro de alguma teoria. Então, roque, dama C7, é aqui que eu saio da teoria. Eu, na verdade, desde o início aqui eu tô jogando por por conta, para se dizer assim, não tô dentro de nenhum estudo assim que eu tivesse, essa abertura eu estudei. Não. Aqui simplesmente por conceito, desenvolvimento em tudo que eu já estudei, vídeo partida modelo, coisas que eu... Ou seja, as peças elas têm algumas casas ali para se mover e existe uma certa harmonia entre algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu vou jogar um lance tipo esse, cavalo C6 aqui, o que que eu cuidei antes? Eu joguei C5 primeiro, para quê? Porque se eu jogo o cavalo C6 antes de C5, eu vou travar o C5 do meu peão. E provavelmente eu iria querer fazer. Então, isso seria, vamos dizer assim, algo meio desarmônico, né? E o que iria me causar, tipo assim, uns 2, 3 lances a mais e talvez eu não tivesse esse tempo para fazer isso. Então é isso, dama C7 é uma casa natural de dama aí, né, em muitas situações. Que a ideia é essa, para onde que eu vou mover a dama? Por exemplo, dama D7 aqui, cara, eu acho bem estranho, ó. Por quê? Porque vai tirar a diagonal do bispo, entende? Esse é um conceito. Então, tu cuida onde tu bota as peças se ela não vai desarmonizar muito, né? Ou tirar um possível desenvolvimento de uma peça, assim, um movimento natural. Ou seja, uma diagonal aberta que é bom para o bispo, né? Se ele está naquela diagonal. A dama, então, tem que procurar um lugar. E logo no início, na abertura, aqui não tem como eu expor muito ela. Então, C7 aqui, nessas estruturas aí, até tipo como uma siciliana e tal, é uma casa que ela tá ok, né? Então, dama C7, aí veio esse lance aqui, cavalo C3. Então, tá tudo meio equilibrado. Aqui eu jogo, então, A6, vem esse lance aqui de torre, né? Então, tá, que esse lance eu tava meio em dúvida, né, qual que era, né, o fundamento dele, lógico. Tirar esse bispo de ter uma peça desprotegida, né? Porque senão peça desprotegida vira tema tático. Aí eu jogo o bispo aqui, né? Justamente eu sabia que viria um H3, então eu especulei aqui só para ver qual que é a ideia. E aí eu já tinha em prontidão o retorno para D7, né? E dito e feito, veio esse lance, bispo D7. A máquina aqui recomenda capturar em F3. Lógico, né? Eu vou ter depois cavalo D4. Mas vou confessar que eu tenho um pouco de amor pelo bispo em relação ao cavalo, né? Então eu resolvi aqui, tipo assim, eu acho que não é, a não ser que eu tivesse algo mais claro aí, mas assim, nessas condições aqui eu preferia manter o bispo, por isso. Mas a troca ali é perfeitamente possível. E aí então agora veio D4. Veja que um D4 em siciliano acontece, né, direto. Então C5 também, então as coisas aqui elas vão meio que se movimentando. Então a gente acaba caindo em algumas estruturas aí que muitas vezes não exatamente igual, mas as peças ocupam certas casas. Então, C por D4, né? Eu não vou deixar ele avançar e atacar meu cavalo. E aí vem cavalo captura. Eu tomo. E aqui chega a dúvida, né? Toma de D4. E aí o que que eu jogo aqui? Torre aqui, né? Este é o meu lance. Bispo C6 aqui seria outro lance, né? Para combater com o bispo das brancas. E aí ele joga este cavalo.
E aqui que eu fiquei naquela dúvida do jogo. Veja bem que, olhando assim agora, a máquina que dá, né, uma posição equilibradíssima. Então, esse lance de cavalo aqui, ele é perfeitamente possível. Atento ao tema, né? Temos aqui a... Como é que é? Caraca, isso daqui é a máquina... Não sei, tem um nome aqui para essa... Quando tu alinha a dama com o bispo e tu tem o tema de dar um mate aqui. Não sei se é máquina o nome desse ataque, hein? Mas enfim, a máquina que está montada, né? O que seja, se eu tirar esse cavalo aqui, por exemplo, tomando aqui o cavalo de D5 e com ideia de dar um descoberto na dama aqui, quem vai tomar o descoberto aqui com mate é o preto aqui, porque vem imediatamente esse lance aqui, dama toma G7. E esse é meu bispo do fianqueto, então também a segunda questão aqui eu poderia jogar, tipo, cavalo G, cavalo H5 aqui, ó, este lance, para, né, forçar isso. Mas, cara, sem condições, né? A minha dama está sendo tocada imediatamente, né? Então, beleza, esse é um ponto. Segundo ponto, a casa de E7 aqui também tem o pulo do cavalo dando cheque no meu rei. Então, a posição ela é crítica, na verdade, e tem poucos lances aceitáveis. A máquina recomenda aqui um E5, que, meu amigo, tem que ter muita coragem para fazer esse lance aqui, porque eu falo nesse sentido porque ficaria o peão de D6 aqui congelado, né, por causa desse peão de E4. E, cara, eu não gosto de fixar uma estrutura assim para depois começar a ser alvo. E qual foi o lance que eu fiz aqui? Joguei dama D8. É. Cara, é o lance humano, né? Falando a verdade. Dama D8. Enfim, e o meu adversário que jogou C4, né? Veio no lance, hein? Gabaritou. Possivelmente, né? Talvez o meu adversário, como ele já joga esse sistema, ele esteja bem acostumado com essas posições. Então, é natural, né? Se ele estudou isso, essa estrutura aqui, né? E então ele já tem mais ou menos alguns lances naturais possíveis aqui como explorar a posição. E aí depois eu venho com esse lance aqui, bispo E6. Porque eu quero eliminar esse cavalo, esse forte cavalo das brancas. E o que eu tenho que tomar cuidado aqui é o seguinte, é não estragar minha posição. Posso estar um pouco inferior, mas não estragar a posição em essência é fundamental, porque isso me mantém vivo no jogo. E aí depois é uma questão de jogar, né? Tornar que ela ainda seja jogável. E aqui eu tomo, ele toma. Eu sei que aqui eu fiquei com meu peão de E7 aqui atrasado, né? Então, sempre de olho nessas questões estruturais, mas agora ele não troca mais o bispo dele pelo meu sem que eu queira. E se ele quiser tomar meu cavalo de F6 de bispo, ok, eu retomo de bispo e eu defendo aqui, eu tô saudável. E lógico que para combater toda essa posição, eu preciso criar um contrajogo. Então, B5 aqui tem que ser jogado o mais breve possível para justamente criar contrajogo, abrir uma coluna aqui, né? E ativar. Tem que ter um contrajogo, senão aqui o branco vai se movimentar, melhorar as peças, dobrar as torres e vai pressionar pela coluna semi-aberta, a coluna E ali, né? Então, dama D7. Então aqui, olha só que interessante, B5 imediatamente já era o lance. Aí vem esse. Eu jogo torre aqui, tô monitoreando. Ele podia ter jogado A4 aqui para dificultar o meu B5, apesar de que eu iria fazer igual. E agora eu consigo manter o B5. Ele joga a torre ali, eu capturo. Beleza, eu já vou para a coluna aberta, coluna B aqui. E claro, agora né, ficou esse peão aqui como um alvo. Tá equilibrado o jogo. Eu não quero fazer trocas, né? Aí fica um somebody love aqui de um lado para o outro. E aqui rolam as trocas. E aí, né? Importantíssimo. Treino de cálculo aqui, né? Peças desprotegidas a ataque descoberto. Então,
Aqui acende-se uma chave de alerta. Veja bem, o rei aqui, ele tá virando sempre um tema aqui com cavalo saltando para G4, porque é cheque. E eu tô de olho nesse bispo aqui também. Quando isso acontecer, eu posso capturar o bispo. Neste exato momento, o bispo aqui de A1, ele tá protegido pela torre de C. Mas, cara, o branco aqui ele não vai manter as peças, uma torre defendendo um bispo. Ou ele tira esse bispo de tema, né? Que não sei se foi isso que ele tentou fazer aqui. Não entendi muito bem. Mas aí ele jogou esse lance aqui, né? E aí, pronto. Tá aí a condição tática. Ataque é descoberto. Eu dou um cheque de cavalo, ameaço o rei, é cheque. E eu pego o bispo. Além de eu dobrar a estrutura do meu adversário, que isso daqui é muito bom para um final, né? Eu crio alvos estáticos. E aí eu fiquei com o meu bispão aqui contra o bispo mal das brancas. E isso daqui dá uma baita de uma vantagem. E que ele jogou este lance. E olha só o que eu, né? Eu tava num aperto de tempo já violento, mas aqui já tinha caído. Nossa, cai esse peão aqui, já era. Bom, o resto do jogo vocês já viram. Então é uma questão de conversão ali, mas mais aqui, né? Uma pressãozinha de tempo. Mas é os alvos aqui, né? Então, galera, curta, compartilhe. Foi legal essa partida aí, um adversário 2138. Avançamos aqui. A tendência é que, né, a gente vai pegando jogadores aí que vão oferecer uma resistência maior, mas assim, isso não é problema, isso é solução. A gente quer evoluir, então, quanto maior a dificuldade, melhor o nosso trabalho aqui. E também eu estou estudando aqui, acredito que assim, ó, bons resultados virão. Curta, compartilha, coloque nos grupos aí, vamos chamar. E quem quiser ter aulas, eu vou botar no link ali tem um forms aí que pode preencher. Estou aberto a aulas particulares aí de xadrez para vários níveis aí. Então, um grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.